Bom, vamos lá. Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Tatiana, né? Sou professora aqui em Belém, no CESUPA, que é um centro universitário. Sou coordenadora do curso de administração, né? Então, sou professora das áreas de empreendedorismo, pesquisa de mercado. E o Cauê disse que estava precisando de alguém para ajudar aqui vocês a preencherem o Business Model Canvas. Então, me disponibilizei para ajudá-los. Trouxe uma apresentaçãozinha, então vou explicando mais ou menos como funciona essa ferramenta. E aí, se vocês tiverem dúvidas, podem ficar à vontade para perguntar, tá? Trouxe alguns exemplos aqui para ficar um pouco mais claro para vocês. Também sou embaixadora do programa Gênesis, então conheci o Cauê e toda essa equipe maravilhosa. Então, o Olavo está aí, ai, adoro o Olavo, maravilhoso. Então, fiquem bem à vontade, tá? Para tirar dúvidas com relação a isso. Antes de falar necessariamente da ferramenta, né, o Business Model Canvas, eu queria perguntar para vocês se todos vocês entendem qual é o conceito de modelo de negócios. Vocês estão habituados ou entendem, compreendem o que significa um modelo de negócios? Podem dar um joinha, ou se alguém disser que não, aí eu posso só contextualizar. Se alguém quiser abrir o microfone, sim? Beleza. Então, todo mundo sabe o que é um modelo de negócio. Perfeito. Então, o Business Model Canvas, ele é uma ferramenta, tá? Que foi criada lá em 2010 por dois autores, o Alexander Osterwalder e o Ives. O Alexander estava fazendo a tese de doutorado dele, né? Justamente com esse propósito de conseguir conceituar de uma melhor forma o que é um modelo de negócios, né? Porque até então não existia um conceito muito bem claro sobre acho que sabe, mas é difícil de conceituar. Perfeito. Então, o que é, né, esse modelo de negócio, de acordo com a tese dele, né, que eles escreveram lá, que o Alexander escreveu? O modelo de negócios nada mais é a forma com que uma empresa entrega a sua proposta de valor para o seu cliente. Então, ele é como se fosse a descrição de como aquela empresa funciona para que ela consiga entregar a proposta dela de valor para o cliente no mercado. Então, toda vez que a gente pensa em um modelo de negócios de uma organização, a gente tem que pensar em tudo que ela faz para desenvolver a proposta de valor dela e entregar essa proposta por meio de um produto, por meio de um serviço para o cliente deles. Então, isso é o conceito de modelo de negócio, de acordo com o Alexander. E aí, para ele materializar esse conceito, ele criou essa ferramenta que ele chamou de Business Model Canvas. E ele escreveu um livro, né, que é o Business Model Generation, que explica detalhadamente, né, a ferramenta, todos os seus 9 campos. Então, quem quiser, recomendo a leitura do livro, é bem legal, lente online também. Então, ele conseguiu criar, né, uma ferramenta de uma única página, que é essa ferramenta que vocês estão visualizando o meu slide, certo? Todo mundo está conseguindo ver o slide? O meu não, né? O Cauê, obviamente, que fez esse slide bonito aí, só ajustei alguns detalhes, mas ele que fez. Ele é muito bom disso. Então, ele criou essa ferramenta visual, né, em uma única página, que consegue descrever perfeitamente o modelo de negócios de qualquer empresa de uma maneira muito simples e intuitiva. Normalmente, a gente preenche essa ferramenta utilizando post-its, né, como vocês estão vendo aí na foto. Então, o modelo de negócios, né, a ferramenta do Business Model Canvas, ela é útil para você conseguir desenhar, escrever, né, o seu modelo de negócio. Então, se você está criando um novo negócio, ou se você tem um negócio, mas quer repensar a forma com que você entrega a sua proposta de valor para o seu cliente, essa é uma ferramenta muito útil, tá? E ela é colaborativa, né? O ideal é que você consiga fazê-la de forma colaborativa com os outros membros da sua equipe, caso você tenha uma equipe, né? Se não, faça sozinho mesmo. Mas ela é uma ferramenta legal, diferente, por exemplo, de um plano de negócio, também é uma ferramenta muito boa para quando você está iniciando um negócio, só que ela é uma ferramenta muito mais extensa, né? Então, demora muito mais tempo de fazer, normalmente 3 meses, e você consegue, por exemplo, em uma tarde, conseguir fazer muita pesquisa,
desenhar o seu Business Model Canvas de modo satisfatório, né? De forma colaborativa, utilizando post-its. E aí, vou passar aqui para o próximo slide. O Business Model Canvas, ele é dividido, basicamente, em setores que respondem a essas 4 perguntinhas. O que você vai fazer com o seu negócio? Para quem você faz, né? Como você faz isso e o quanto isso vai custar. Então, esses 9 blocos do Business Model Canvas vão responder a essas 4 perguntas, certo? E aí tem um vídeo que eu gosto muito de usar, que é esse aqui, que ele é bem dinâmico, e ele, se vocês perceberem, ele explica o Business Model Canvas, e ele faz uma conexão entre os blocos. Então, ele está em inglês, mas ele tem legenda, mas eu queria mais que vocês conseguissem visualizar como é que chama? As animações que eles têm, com as imagens que tem em cada um dos blocos nas ferramentas, que essas imagens têm na ferramenta originalmente. Então, a gente consegue associar bem a imagem ao que significa cada um desses campos. Eu vou colocar aqui o vídeo para vocês assistirem, ele tem 2 minutinhos. An organization's business model can be described with 9 basic building blocks: your customer segments, your value proposition for each segment, the channels to reach customers, customer relationships you establish, the revenue streams you generate, the key resources and key activities you require to create value, the key partners, and the cost structure of the business model. But it's not sufficient to just enumerate the 9 building blocks. What you really want to do is to map them out on a pre-structured canvas. This is what we call the Business Model Canvas, a tool that helps you map, discuss, design, and invent new business models. Let's briefly go through the 9 building blocks, starting with the customer segments. These are all the people or organizations for which you're creating value. This includes simple users and paying customers. For each segment, you have a specific value proposition. These are the bundles of products and services that create value for your customers. The channels describe through which touchpoints you're interacting with customers and delivering value. The customer relationships outline the type of relationship you're establishing with your customers. The revenue streams make clear how and through which pricing mechanisms your business model is capturing value. Then you need to describe the infrastructure to create, deliver, and capture value. The key resources show which assets are indispensable in your business model. The key activities show which things you really need to be able to perform well. The key partners show who can help you leverage your business model, since you won't own all key resources yourself, nor will you perform all key activities. Then once you understand your business model's infrastructure, you'll also have an idea of its cost structure. So with the Business Model Canvas, you can map out your entire business model in one image. This works for startup entrepreneurs just as well as for the most senior executives. Então, nesse vídeo a gente consegue ver, né, essa integração de todos os módulos. Então, é importante que vocês tenham também essa percepção de que essa ferramenta ela é uma ferramenta que está completamente conectada, né? Tudo parte de quem a gente está querendo servir e qual é a nossa proposta de valor. Então, todas as outras os outros 7 blocos têm que estar conectados com essas ideias, né, de quem é o meu público e qual é a minha proposta de valor. Então, no negócio de vocês, quando vocês forem pensar nas atividades chaves, no relacionamento, tudo isso tem que estar conectado naquilo que você se propõe a fazer e naquilo de quem são os clientes de vocês, né? Para quem vocês criaram esse modelo de negócio. Então, normalmente a gente sugere que as pessoas preencham o Business Model Canvas nessa ordem, tá? Que foi apresentada no vídeo. Você começa pensando no seu segmento de mercado, ou eu particularmente gosto de primeiro começar pensando na proposta de valor.
mas ele sugere que você comece pensando em qual segmento você vai atender no mercado. E aí depois pensa na proposta de valor, e depois vai para os canais, para os relacionamentos, na ordem que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, sempre que vocês forem preencher o Business Model Canvas, preencham com essa ordem, porque essa é a lógica de funcionamento da ferramenta, tá? Então, como foi mostrado lá no vídeo, né, a gente começa o preenchimento a partir do segmento de mercado. Eu tenho que pensar, para quem eu quero criar valor, né? Quem serão os meus clientes? Quais segmentos de mercado a minha proposta de valor visa atender? Né? Então, aqui você tem que pensar e tentar descrever idade, gênero, né? O público-alvo de maneira geral, ou se vocês tiverem uma buyer persona, desenhar muito bem quem é a buyer persona de vocês, né? Que seria aquele cliente ideal para o teu produto. E aqui uma dica que eu dou na hora de preencher o Business Model Canvas é que se você tem mais de um público-alvo, ou seja, mais de um segmento de cliente, né, que é comum dentro das organizações, você use post-its de cores diferentes. Então, por exemplo, eu coloquei aqui, né, um post-it rosa, por exemplo, para caso eu tenha um cliente que seja pessoa física, eu uso o post-it rosa. E para quem é pessoa jurídica, eu uso o post-it azul. Mas por que isso, Tati? Porque se eu tenho segmentos muito divergentes, a minha proposta de valor pode ser diferente para esses clientes, né? Eu não trato o meu cliente pessoa física da mesma forma que eu trato o meu cliente pessoa jurídica, por exemplo. Eu posso ter uma política de preços e de pagamentos para pessoa física diferente da política de preços e pagamentos para pessoa jurídica. Eu posso ter um relacionamento para pessoa física diferente do que eu tenho para pessoa jurídica. Então, cada segmento de cliente que eu tenho requer uma adaptação, uma customização do meu produto ou do meu atendimento. E aí é bom eu deixar claro isso no meu modelo de negócio. Né? Então, olha, isso aqui é para quem é pessoa física e isso aqui é para quem é pessoa jurídica. Eu trouxe no final um exemplo do Airbnb, e aí vocês vão ver lá como funciona direitinho essa distinção, certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é preencher no meu post-it aqui quem é o meu público-alvo, quem são os meus segmentos de mercado, tá? E aí eu posso ter um post-it, 2 ou 3, dependendo do tipo da minha empresa, certo? É sempre bom vocês colocarem textos pequenos ou tópicos. A gente pode também usar imagem, né, no Business Model Canvas, então, dependendo do que for o produto de vocês ou a proposta de valor de vocês. Bom, segundo campo, então, tudo bem com segmento de mercado? Alguém tem alguma dúvida com relação ao segmento de mercado? Não estou conseguindo olhar o chat. Isadora, você consegue ficar olhando se alguém perguntar alguma coisa? Uhum. O Alisson só fez um comentário ali sobre o modelo de negócio dele. Ele comentou que tem 2 tipos de clientes totalmente diferentes, assim, no caso, comunidades extrativistas e agroindústria. Então, até o tom de voz dele para comunicar, né, é bem diferente. Perfeito, perfeito. Então, no teu caso, Alisson, seria o caso do que eu falei, né? Você ter 2 post-its ali diferentes, né? Um para quem é comunidade extrativista e outro para quem é agroindústria, né? Então, o seu marketing é diferente, os seus produtos ou a precificação pode ser diferente, tudo, né? Pode ser diferente dentro dos 2 segmentos que você trabalha, certo? Então, falando da proposta de valor. Sobre a proposta de valor, nesse campo aqui, o ideal também é vocês desenvolverem um texto pequeno, falando, né, o que você entrega de valor para o seu cliente. Né? Então, para mim, esse é o principal campo do Business Model Canvas, né? É aquilo que faz você se diferenciar dos seus concorrentes, né? Então, pensa quais são os problemas desse segmento de mercado que só você consegue resolver do jeito que você está se propondo a fazer. Então, o que você vai colocar nesse campo aí é aquilo que te diferencia dos demais, né? Aquilo que são os seus diferenciais competitivos. Tá? Então, que pacotes de produtos ou de serviços você vai oferecer para esse tipo de cliente específico, como no caso do Alisson, a agroindústria ou as comunidades extrativistas, quais são as necessidades desses clientes e como você consegue suprir essas necessidades de forma diferenciada, e isso é a tua proposta de valor, tá? A forma como que você vai entregar o seu serviço ou o seu produto é a sua proposta de valor. E aí, para explicar um pouquinho mais sobre a proposta de valor, tem um TED que é muito bom, não sei se vocês já viram, né? Quem já viu vai rever aqui esse trechinho,
O TED inteiro, ele tem, acho que uns 17 minutos, mas eu tirei um trecho dele aqui, que é um TED do Simon Sinek, que ele explica o círculo dourado, a teoria dele do círculo dourado. E essa teoria, ela cabe muito bem para vocês entenderem o que é uma boa proposta de valor, tá? Então, eu queria que vocês assistissem um pouquinho também esse vídeo aqui. How do you explain when things don't go as we assume? Or better, how do you explain when others are able to achieve things that seem to defy all of the assumptions? For example, why is Apple so innovative? Year after year after year after year, they're more innovative than all their competition. And yet, they're just a computer company. They're just like everyone else. They have the same access to the same talent, the same agencies, the same consultants, the same media. Then why is it that they seem to have something different? Why is it that Martin Luther King led the civil rights movement? He wasn't the only man who suffered in a pre-civil rights America, and he certainly wasn't the only great orator of the day. Why him? And why is it that the Wright brothers were able to figure out controlled powered manned flight when there were certainly other teams who were better qualified, better funded, and they didn't achieve powered manned flight, and the Wright brothers beat them to it? There's something else at play here. About 3.5 years ago, I made a discovery, and this discovery profoundly changed my view on how I thought the world worked, and it even profoundly changed the way in which I operate in it. As it turns out, there's a pattern. As it turns out, all the great and inspiring leaders and organizations in the world, whether it's Apple or Martin Luther King or the Wright brothers, they all think, act, and communicate the exact same way, and it's the complete opposite to everyone else. All I did was codify it. And it's probably the world's simplest idea. I call it the golden circle. Why, how, what? This little idea explains why some organizations and some leaders are able to inspire where others aren't. Let me define the terms really quickly. Every single person, every single organization on the planet knows what they do 100%. Some know how they do it, whether you call it your differentiating value proposition or your proprietary process or your USP. But very, very few people or organizations know why they do what they do. And by why, I don't mean to make a profit. That's a result. It's always a result. By why, I mean what's your purpose? What's your cause? What's your belief? Why does your organization exist? Why do you get out of bed in the morning? And why should anyone care? Well, as a result, the way we think, the way we act, the way we communicate is from the outside in. It's obvious. We go from the clearest thing to the fuzziest thing. But the inspired leaders and the inspired organizations, regardless of their size, regardless of their industry, all think, act, and communicate from the inside out. Let me give you an example. I use Apple because they're easy to understand and everybody gets it. If Apple were like everyone else, a marketing message from them might sound like this. We make great computers. They're beautifully designed, simple to use, and user-friendly. Want to buy one? Meh. And that's how most of us communicate. That's how most marketing is done, that's how most sales is done, and that's how most of us communicate interpersonally. We say what we do, we say how we're different or how we're better, and we expect some sort of behavior, a purchase, a vote, something like that. Here's our new law firm. We have the best lawyers with the biggest clients. We have, we always perform for our clients, do business with us. Here's our new car. It gets great gas mileage. It has, leather seats. Buy our car. But it's uninspiring. Here's how Apple actually communicates. Everything we do, we believe in challenging the status quo. We believe in thinking differently. The way we challenge the status quo is by making our products beautifully designed, simple to use, and user-friendly. We just happen to make great computers. Want to buy one? Totally different, right? You ready to buy a computer from me? All I did was reverse the order of the information. What it proves to us is that people don't buy what you do, people buy why you do it. People don't buy what you do, they buy why you do it. This explains why every single person in this room is perfectly comfortable buying a computer from Apple.
But we're also perfectly comfortable buying an MP3 player from Apple, or a phone from Apple, or a DVR from Apple. But as I said before, Apple's just a computer company. There's nothing that distinguishes them structurally from any of their competitors. Their competitors are all equally qualified to make all of these products. In fact, they tried. A few years ago, Gateway came out with flat screen TVs. They're eminently qualified to make flat screen TVs. They've been making flat screen monitors for years. Nobody bought one. And Dell came out with MP3 players and PDAs. And they make great quality products, and they can make perfectly well-designed products, and nobody bought one. In fact, talking about it now, we can't even imagine buying an MP3 player from Dell. Why would you buy an MP3 player from a computer company? But we do it every day. People don't buy what you do, they buy why you do it. The goal is not to do business with everybody who needs what you have. The goal is to do business with people who believe what you believe. Então, nesse vídeo, né, ele fala muito sobre a proposta, né, o propósito, a proposta de valor de qualquer empresa, que é o porquê a empresa está fazendo aquilo, né? Então, como a gente estava falando aqui, agora há pouco, aqui na proposta de valor, vocês têm que escrever um texto que vai mostrar para as pessoas o porquê, né, você faz isso, porque elas devem comprar de você o seu produto e não comprar de outra empresa, de outro concorrente. Então, tem muito a ver com o porquê você faz isso, né? Não somente o que você vende, né? Então, eu vendo um produto Y, né? Uma caneta, um carro, qualquer coisa, né? Como ele deu no exemplo lá. Mas por que você vende isso? Porque você tem esses valores, você acredita que isso vai, né, melhorar de alguma forma a vida da pessoa, de quais benefícios você trabalha. Então, pensem aqui na hora de falar da proposta de valor, pensem no porquê, né, pensem, lembrem do Golden Circle lá, né, pensem no porquê, e escrevam sobre o porquê da proposta de vocês, não só o como. Tá. Depois disso, então, a gente vai para os canais de venda. Lembra lá no vídeo, ele pega o presentinho e vai entregar para lá para o casalzinho? Então, por meio de quais canais a gente vai conseguir entregar essa nossa proposta de valor? Lembra que eu falei, está tudo conectado aqui. Então, esse canal, ele tem que trazer essa proposta de valor até o cliente. Quais canais eu vou utilizar isso? Eu vou fazer isso por meio de um e-commerce? Vou fazer isso por meio de uma loja física? Vou fazer isso por meio de um distribuidor, de um vendedor? Vou ter um ponto e a pessoa vai poder ir até lá? Né? Então, algumas perguntinhas que a gente colocou aqui que podem ajudar vocês a refletir sobre isso, né? Por quais canais vocês vão atingir os segmentos de clientes de vocês? Que tipo de segmentos vocês pretendem alcançar com esses canais, né? Como vocês podem acessar eles atualmente? Como você consegue integrar esses canais de venda, né? Que é um conceito muito importante hoje nas empresas, que é o conceito de omnicanalidade, né? Eu consigo acessar, por exemplo, hoje, loja física e loja virtual de uma mesma empresa, né? Então, quando você vai, por exemplo, na Riachuelo, você consegue estar dentro da loja e pedir no site e retirar na loja, né? Esse é o conceito de omnicanalidade. Isso faz sentido para a sua empresa? Você consegue atender, por exemplo, tanto online quanto offline seus clientes? Então, pensar que canais são mais eficientes para o seu modelo de negócio, que dá mais certo para o seu tipo de produto ou de serviço, quais oferecem o melhor custo-benefício, né, quando a gente está iniciando um negócio. Nem sempre a gente consegue ter o melhor que poderia existir, ou o melhor que existe, mas a gente tem que ter aquele que vai se adaptar à nossa realidade, que vai ser possível dentro do custo-benefício para a nossa realidade. E como vocês vão conseguir agregar, integrar esses canais na rotina dos clientes de vocês, que isso que é o mais importante. Né? Não adianta eu ter um canal de venda, por exemplo, online, sei lá, no Instagram ou no WhatsApp, se de repente, né, como o Alisson colocou aqui, que o deles são, por exemplo, agricultores. E aí, de repente, o agricultor não acessa, por exemplo, o WhatsApp para fazer pedido. Ele prefere que um vendedor vá até o local deles, até o espaço físico deles para atendê-los. Então, precisa adaptar esse canal de venda de acordo com o seu segmento de cliente. Tá? Deixa eu ver aqui, que eu acho que alguém está
falando alguma coisa. Tá, vai fazer aqui, criar máquinas de quebrar castanha, e gera valor para toda a cadeia extrativa da Amazônia, aumentando a receita e a produtividade de quem mora na floresta. Exatamente. Né? Então, o seu porquê é justamente o aumento da produtividade. Né? Por que você vai comprar uma máquina que quebra castanha, que é o seu produto? Não é assim que você vai vender ela. Você vai vender ela falando assim, olha, eu vou aumentar a tua produtividade, vou gerar valor para a cadeia de produção. Então, quando você fala dessa forma, né, você convence muito mais fácil o seu cliente a comprar o seu produto, que é a sua máquina, porque ele entende o porquê, o motivo pelo qual ele deve adquirir aquele produto. Perfeito, Alisson, é isso mesmo. Então, aqui nos canais de venda, seria isso. E aí, depois você vai pensar como você vai se relacionar com esses clientes, né? Que tipo de relacionamento vocês têm com os clientes de vocês? Né? O que esses segmentos de mercado que você vai estar trabalhando esperam da tua empresa? Como é que você pode estabelecer uma relação com eles? Né? Quão caros eles são? Aí, mais uma vez, avaliar essa questão do custo-benefício, né? Você entender o que cabe para você trabalhar na sua empresa ou não, né? Então, pensar, eu sempre gosto de pensar nessa parte de relação dos clientes a partir de 3 objetivos principais, né, dentro de uma empresa. Atrair novos clientes, então eu tenho que me relacionar com esses clientes, pensando em como eu posso atrair mais clientes para a minha empresa, para que eu possa vender mais. Eu posso pensar também em como manter esses clientes, né? Então a fidelização também é importante, eu criar um relacionamento com os clientes para manter eles fiéis à minha empresa, à minha marca. E uma terceira, que já é um pouco mais avançada, que seria o aumentar essa carteira de clientes. Então, quando eu penso em relacionamento com clientes, eu penso sempre nessas 3 perspectivas. O que eu faço para me relacionar bem e atrair novas pessoas? O que eu faço para manter aqueles que eu já tenho, né, que é até mais barato do que eu ficar atraindo novos o tempo inteiro? Então, eu trazer uma recompra, eu fazer com que eles voltem a comprar comigo. E o que eu posso fazer para aumentar essa relação, esses clientes, né, a minha base de clientes? Que tipo de relações eu posso fazer para aumentar essa base de clientes? Depois, então, a gente parte no como, né? Então, a gente já falou aqui sobre o que a gente trabalha, para quem a gente trabalha, né? A empresa. E agora a gente vem aqui para o como. Então, nas atividades chaves, eu tenho que pensar o que é essencial que a minha proposta de valor exige que eu faça na minha empresa. Então, se eu trabalho, por exemplo, com marketing, alguma coisa relacionada a marketing, uma atividade chave da minha empresa é criar novas peças de marketing. Sem isso, eu não consigo entregar a proposta de valor para os meus clientes. Então, eu tenho que pensar o que é essencial, que atividades eu tenho que fazer sempre para conseguir entregar essa proposta de valor para esses meus clientes por meio dos meus canais de venda e desenvolvendo esse relacionamento. Então, aqui nas atividades chaves, eu penso quais são as atividades necessárias, as básicas mesmo, as principais, que eu tenho que desenvolver para entregar minha proposta de valor. Então, minha atividade-chave é produzir meu produto, é comprar os meus insumos, ter um marketing efetivo. Então, eu tenho que pensar quais são as principais atividades para que eu consiga entregar minha proposta de valor. Né? Então, pensar na produção, na resolução de problemas, em plataformas, em vídeos que eu preciso desenvolver para conseguir entregar essa proposta de valor aqui para esse meu cliente. Depois, eu vou pensar quais recursos-chave eu preciso ter para desenvolver essas atividades que vão levar a eu entregar essa proposta de valor aqui para os meus clientes. Tá? Então, eu posso pensar em recursos físicos, posso pensar em pessoas, posso pensar em recursos financeiros. Então, eu tenho que ter uma produção aqui. Aqui eu tenho que ter, sei lá, uma confeiteira, eu tenho que ter um padeiro. Tenho que pensar que recursos eu tenho que ter para desenvolver essas atividades que vão fazer com que eu acesse a minha proposta de valor para entregar para o meu cliente. Tá? E aqui também eu devo listar os principais parceiros que vão me ajudar a desenvolver essas atividades chaves, que vão me ajudar a ter esses recursos aqui e que vão me ajudar a entregar minha proposta de valor para esse tipo de segmento de mercado. Tá? Então, eu penso em parceiros tipo fornecedores, parceiros mesmo de parcerias, onde eu posso, por exemplo,
colocar o meu produto para vender, ou fazer uma exposição do meu produto. Que tipo de parcerias, por exemplo, um parceiro que é essencial para, por exemplo, se eu trabalho com e-commerce, e eu preciso que o meu cliente pague o produto pela plataforma, eu tenho que ter um banco como parceiro, ou tenho que ter uma plataforma de pagamento como parceiro, porque sem ela eu não consigo entregar a minha proposta de valor. Então, parceiros-chave são todas aquelas parcerias que vão te ajudar a desenvolver essas atividades e esses recursos para você desenvolver a sua proposta de valor e para entregar essa proposta de valor para o seu segmento de clientes. Então, aqui algumas motivações para buscar os parceiros ideais, né? Otimização e economia de recursos, redução de riscos e incerteza, ou aquisição de produtos especiais, recursos especiais, ou atividades especiais que você precisa desenvolver. Então, de repente, a sua empresa trabalha com o desenvolvimento de algum produto específico, você precisa ter parceria com algum instituto que desenvolve a pesquisa que te dá um insumo necessário para a criação do teu produto. Então, ele é um parceiro-chave. Então, você pensa aí em quem são esses parceiros que vão te ajudar a desenvolver as atividades e a ter os recursos chaves para conseguir produzir a sua proposta de valor e entregar ela para o seu cliente. Alguma dúvida, galera? Estou falando muito rápido. Tá tudo ok aí? Deem um joinha para mim se vocês estão entendendo, se vocês estão conseguindo acompanhar. Tudo certo? Perfeito. E agora a gente vai pensar no quanto, né? Qual é a estrutura de custos que eu vou ter para entregar minha proposta de valor para o meu segmento de mercado, considerando todas as atividades que eu tenho que ter, todos os recursos que eu preciso ter e os parceiros também. Então, aqui, eu penso nos custos mais importantes do meu modelo de negócio, né? Então, custos de infraestrutura, custos de mão de obra, custo de parcerias, enfim, de compra de materiais, de desenvolvimento de tecnologias, todo tipo de custo que vocês considerem que são aqueles custos mais essenciais para que você consiga desenvolver a sua proposta de valor. É claro que não é a proposta aqui da ferramenta você fazer isso de forma muito detalhada, né? Então, o ideal é você ter uma planilha que faça todos os cálculos e os indicadores de viabilidade econômico-financeira do seu produto, da sua empresa. Mas aqui é só para você refletir sobre qual seria a principal estrutura de custo da sua empresa que você tem que ter para desenvolver essa proposta de valor, tá? E, por último, mas não menos importante, né? Quais são as fontes de renda que você vai ter ao comercializar a sua proposta de valor para esse segmento de mercado aqui. Então, pode pensar no valor numérico mesmo, né? Tipo, quanto vai custar para o cliente a sua proposta de valor, o seu produto, ou vocês podem pensar em formas que vocês gostariam de vender. Eu gostaria de vender o meu produto individual, né? Porque o cliente vai comprar um produto especificamente, ou eu gostaria de vender um kit de produtos, ou um combo. Ou além do produto, eu também vou vender, por exemplo, dentro da minha plataforma, um espaço de divulgação. Então, eu tenho aqui no meu segmento de mercado as empresas os clientes que vão comprar os produtos e as empresas que podem anunciar dentro da minha plataforma, por exemplo. Isso são duas fontes de receita diferentes. Não, além disso, também eu vou ganhar um percentual em cada venda da pessoa que se afiliar, por exemplo, ao meu marketplace. Então, uma fonte de renda além do produto. Além do marketing, também é o percentual de participação nos lucros das empresas que estão lá dentro da plataforma. Então, você tem que pensar quais formas, né, de gerar valor para a sua empresa. Então, como você vai ganhar dinheiro dentro dessa proposta de valor, dentro do seu modelo de negócio, né? Aqui você tem que pensar no como você vai receber de volta todos esses custos que você está vendo, considerando, obviamente, uma margem de lucro para que você consiga ter sustentabilidade financeira do seu negócio, tá? Bom, aí, aqui no final, o Cauê trouxe alguns exemplos, né, de empresas que são mais relacionadas à área que vocês trabalham, né? Então, tem a da Tribo, que é aqui de Belém, né, que trabalha com essa questão da moda sustentável, né? Então, que usa matéria-prima da natureza, né, renovável, faz uma produção, a cadeia produtiva toda dela, com
utilização de poucos recursos, né? Então, uma sustentabilidade muito grande. Ele trouxe também a Lignia, essa eu não conheço, eu nunca não tive a oportunidade de conhecer, porque não é aqui de Belém, né, de Manaus, mas é uma empresa que oferece móveis e artefatos de madeiras com designs orgânicos. Então, utiliza também, né, esses recursos naturais. E aí, a gente trouxe um exemplo do Airbnb, porque é um que eu tenho o Business Model Canvas dele preenchido, então vocês conseguem visualizar todas as etapas que eu expliquei aqui da empresa. Então, não sei se vocês conhecem a história do Airbnb, ou se vocês conhecem a empresa, mas o Airbnb é uma startup que basicamente conecta pessoas, casas, famílias que têm um quarto extra ou uma casa extra e querem alugar esse espaço para gerar uma renda extra, e pessoas que querem se hospedar com um preço mais acessível, né? Então, a história é bem legal, porque o insight deles surgiu lá em 2008, quando estava tendo um grande evento em São Francisco, na cidade que eles moram, e não tinha mais nenhum hotel para ninguém se hospedar. E eles pensaram, cara, será que dá para a gente alugar, sei lá, colchão e as pessoas dormem aqui na sala, elas pagariam para dormir isso? Que tipo de público aceitaria dormir na sala da casa de alguém que eles não conhecem? E aí, para surpresa deles, né, foi tipo um senhor, já um executivo, um jovem e uma mulher. Então, tipo assim, pessoas que eles nunca imaginaram que comprariam essa ideia e topariam ficar hospedados na sala da casa deles. E eles viram aí uma oportunidade de negócio. Falaram assim, bom, se essas 3 pessoas com perfis tão diferentes, né, toparam ficar aqui porque era mais acessível e tinha disponibilidade, acho que a gente pode pensar em alguma coisa nesse sentido, em algum modelo de negócio nesse sentido. E aí, eles construíram o modelo de negócio do Airbnb, né, e em 2023 a empresa já valia mais de 75 bilhões de dólares, né, e já opera em mais de 220 países. E aí, como é que ficou o Business Model Canvas deles? Olha, lembra que eu falei para vocês sobre as cores? Né? Então, aqui, está em inglês, tá? Não consegui achar ele em português, mas aqui eles têm propostas de valor, né? Relacionamento com clientes, canais e custos diferentes e preços de venda diferentes para os públicos que eles têm. Então, quem são os 2 segmentos deles? Eles colocam aqui pessoas que amam viajar e estão procurando por uma boa experiência com um baixo preço, né, de hospedagem. É um público deles, é um segmento de mercado deles. E o outro segmento são pessoas que querem, ou que têm um lugar extra e querem uma renda extra na sua vida. Então, olha lá, qual é a proposta de valor para quem é viajante? Bons lugares para ficar ao redor do mundo inteiro com preços baixos. E qual é a proposta de valor para quem tem a casa que quer alugar, né? Aluguel extra, de forma muito fácil, eles colocam aqui, você vai fazer pouco esforço para conseguir uma grande audiência, e o processo também é simplificado. Então, da mesma forma, eles pensam em como eles se relacionam de forma diferente com quem é o viajante, com quem é quem está alugando, né, o hóspede. Então, serviços no site, com suporte de SMS, no iPhone, aplicativos, aqui é a mesma coisa. Os canais, qual tipo de canais vocês podem trabalhar, e aqui o preço de venda, né, aqui é de 6% a 12% de custos, né, a plataforma fica para ela, e aqui 3% em cima do valor faturado. As outras coisas que eles colocam aqui são relacionadas ao como e aos custos, né? Então, o como deles, é uma plataforma, né? Então, eles colocam quais são as atividades-chave. O desenvolvimento e a manutenção da plataforma, o engajamento da comunidade, o marketing, o pagamento online e as fotografias para colocar no site, né? Que isso são muito importantes. Sem isso, as pessoas não conseguem alugar os espaços. Aí, quais são os recursos-chave? Uma base de lugares anunciados, uma comunidade de hosts, né, e viajantes, a própria plataforma e o brand. Aí eles colocaram como parceiros principais, né, parceiros-chaves, fotógrafos locais, investidores, plataformas de pagamento online, né, a PayPal e tal, e custos aqui, ó, fotógrafo, marketing, seguro, recursos humanos, pagamentos, enfim. Tá meio pequeno aqui.
Só para vocês entenderem e verem um exemplo prático, né, de um modelo de negócio real, para vocês saberem como é que fica usando post-its de cores diferentes e pensando estratégias diferentes para os segmentos diferentes, certo? E é isso, gente, que eu tenho para vocês. Espero que tenham entendido. Não sei se alguém tem alguma dúvida, gostaria de fazer alguma pergunta. Isadora, não sei se vocês entenderam, falei muito rápido, gostaram, como é que tá aí? Deem um feedback. Cadê o Olavo? Olavo, o que tu achou? Alguém tem